Mais uma vez, continuando nosso tema de estudo dessa semana, falando sobre a aliança do Altíssimo, nós então chegamos às promessas que demandam Cristo como mediador. Por exemplo, Hebreus capítulo 7, verso 22, que fala que Cristo ele é o fiador da aliança superior. Nós temos uma série de alianças que nós vimos, relacionadas a circunstâncias, a pessoas, mas agora nós temos uma aliança superior, baseada em Cristo, no Filho de Deus. Hebreus 8,6 também fala sobre isso, sobre essa comparação entre as alianças. Cristo, ele obtém um ministério superior, um ministério excelente, e ele também é mediador de uma aliança superior, que é instituída em promessas superiores. E nós vamos ter vários textos bíblicos. Nós temos Hebreus 8, 8 a 13, em que Paulo faz uma citação lá do texto dos profetas, onde ele apresenta essa aliança com Israel relacionada à lei, a sua lei, a obediência sendo colocada dentro do coração do seu povo. E mais uma vez eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Lembra mais uma vez as palavras que foram ditas lá com Abraão. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. As palavras que foram ditas para Israel. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso que Hebreus vai falar sempre, vai focalizar a mediação da nova aliança, aquele que traz a aliança, os instrumentos da aliança. E em Hebreus 9, 15 a 20, Paulo apresenta Cristo como mediador desta aliança, e através dele esta aliança é estabelecida. E essa aliança é estabelecida através da morte, através do seu sangue, para remir as transgressões. Nós percebemos que nas alianças anteriores, como nós falamos ontem, nós temos um processo de apontamento. É por isso que Paulo diz que a letra mata. Quando ele diz que a letra mata, ele não está se referindo diretamente às 10 palavras em si, que Deus deu a sua lei para que ela matasse, mas que, como a carne está enferma pelo pecado, e Paulo fala disso com uma propriedade muito profunda lá na carta aos Romanos, a partir do momento que a carne humana está enferma, está enfraquecida pelo pecado, e a lei é espiritual, é isso que é apresentado lá na carta aos Romanos, e você é carnal e nós somos carnais, nós não temos como ter uma relação de correspondência com a vontade divina. Ou seja, nós não conseguimos atingir o padrão divino de perfeição. Então a lei sempre está acima, ela é santa, justa e boa. Mas a minha carne é pecaminosa, é defeituosa, é fraca, não tem sequer as condições, materialmente falando, de poder entender qual é o sentido da lei, porque ela é espiritual e eu sou vendido à escravidão do pecado. Então, esse sentido aqui da lei, ela está sempre com eficácia, é uma eficácia futura, de cumprimento futuro, que só pode acontecer mediante o sangue do Cordeiro. É o sangue do Cordeiro que tira o ser humano da carne enferma, da carne enfraquecida, da carne dilatada pelo pecado, sem poder, e agora traz um novo elemento de vida. Por isso, então, agora, nós entendemos o sentido das palavras de Paulo quando ele diz que o Espírito vivifica. A lei do Espírito da vida é mediante Cristo Jesus. Ou seja, aquele corpo mau, aquele corpo débil, aquele corpo pecador, quando ele é revivido pelo Espírito de Cristo, ele recebe poder para viver de acordo com o alto padrão estabelecido pelo sangue de Cristo. Ou seja, o sangue de Cristo, ele não inaugura apenas um alto padrão de santidade. Ele concede poder, ele concede a capacidade, a transformação que a lei não conseguiu realizar, porque ela estava enferma pela carne. Ou seja, a lei não tinha eficácia porque a própria natureza humana ela está absolutamente desprovida de qualquer capacidade de alcançar o padrão divino. E Hebreus 9, 15 a 20 vai falar sobre isso, que ali, diferentemente da primeira aliança, agora nós temos o sangue do Cordeiro, no seu testamento. E esse sangue, ele dá força, traz a capacidade para a transformação, para a obediência. Por isso que ele é o mediador da nova aliança, Hebreus 12, 24,
E Hebreus 13:20 fala também disso. O Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Quando nós lemos Hebreus capítulo 13, verso 20, nós podemos imaginar aqui que o Deus da paz, ele ressuscita o seu Filho, Cristo, nosso Senhor, o grande pastor, pelo sangue da eterna aliança. É mediante o sangue, mediante o pacto, que o Deus da paz, ele traz de volta ao seu Filho, para que ele seja o ministrador dos méritos do seu próprio sangue. A aliança está no sangue. A aliança está no sangue. Todas as outras alianças havia derramamento de sangue, mas a eficácia, a transformação, o poder não estava naquele sangue, estava apontando para um poder que ainda viria. Por isso que a carne humana não tinha condições de se adequar ao padrão divino, ao alto padrão celestial. Quando nós vamos para Apocalipse 11, Apocalipse capítulo 11, verso 19, nós temos um texto que poucas vezes as pessoas compreendem a profundidade desse texto. Esse texto diz assim, que quando João está ali no contexto das duas testemunhas, vendo a apresentação das testemunhas, a mensagem das duas testemunhas, abre-se então o santuário de Deus que se acha no céu. Abre-se o santuário. Nós já vimos a importância do santuário, tanto aqui na terra, como também o santuário nos céus, que esse santuário da terra, ele era um protótipo do santuário do céu. E então é apresentado para João a arca da aliança no seu santuário. Você já parou para pensar por que foi apresentada a arca da aliança? Por que foi apresentada a arca da aliança exatamente no contexto da mensagem das duas testemunhas? Qual o objetivo, qual o sentido de ser apresentada a arca da aliança? O que há dentro da arca da aliança? O que existe dentro da arca da aliança? Você vai ver o seguinte, você tem o livro da aliança, você tem o sangue da aliança, você tem as palavras da aliança, você tem o que mais? Você tem até o anjo da aliança. Você tem a arca da aliança. E você também tem as tábuas da aliança. Tudo gira em torno da aliança. Até o sangue é o sangue da aliança. E qual a importância disso? Tudo está relacionado à aliança, o sangue da aliança. Tanto que Cristo diz, esse é o sangue da aliança. O objetivo do sangue ser derramado é para que a aliança tenha eficiência, para que a aliança tenha eficácia e possa ser cumprida, não pela parte divina, mas pela parte humana. Isso é algo importantíssimo. Isso é algo importantíssimo para o nosso entendimento. A aliança em si, ela precisa do sangue. É o sangue que traz vida para a aliança. Por isso que em 2 Coríntios 3,14, nós vemos Paulo fazendo uma comparação com relação ao obscurecimento espiritual dos judeus, quando eles liam a leitura da Antiga Aliança, mas eles estavam com um véu, porque eles não percebem que é em Cristo que o véu é removido. Que véu é esse que se refere Paulo? É o véu que as irmãs usam quando estão em adoração? Claro que não. O véu que Paulo se refere aqui é como se fosse uma fenda, uma venda, aliás, que é colocada nos olhos. É esse o tipo de véu. Paulo faz aqui uma analogia com relação a Moisés. Quando Moisés desce do monte, após os 40 dias ali com o Altíssimo, com Deus, o rosto de Moisés brilha. O rosto de Moisés brilha tanto, a pele dele resplandece, e as pessoas começam a se queixar que não conseguem olhar para Moisés. Mesmo o rosto de Moisés sendo o rosto de uma carne desvanecente. Então Moisés precisa se cobrir com o véu. Paulo faz aqui uma analogia, vamos dizer assim, uma analogia reversa, porque Moisés, ao descer do monte, precisou cobrir o seu rosto pela manifestação da glória. Eles não quiseram, eles não puderam permanecer diante daquela glória, é um reflexo da glória. É o reflexo da glória pela presença, pelo estar na presença de Deus. Então, a glória não advém através das palavras. A glória não advém através da aliança. A glória vem pela presença do Altíssimo. Essa presença do Altíssimo na sua vida é o que lhe capacita para que o seu corpo resplandeça, o seu corpo espiritual. E quando as pessoas, a Israel ali, percebem Moisés daquela forma, eles não estavam na presença, então eles dizem o seguinte, esse mero reflexo aqui incomoda, o mero reflexo incomoda. E Moisés precisou então usar o véu.
Agora, isso aqui simbolizando ainda que a glória não havia se manifestado mediante Cristo. Por isso que ele diz aqui, eles fazem a leitura da antiga aliança. Eles não percebem que é em Cristo que o véu é retirado. O véu é removido. Então, eles ainda estão aguardando uma manifestação de glória que já ocorreu e que está disponível para todos. E essa manifestação de glória está disponível no sangue da aliança de Cristo. O sangue da aliança de Cristo. E por isso, Paulo vai falar mais uma vez em 1 Coríntios 11, do 23 ao 26, quando ele diz, esse é um dos textos mais belos que nós temos na Escritura. Esse texto aqui, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Esse texto tem uma profundidade, tem uma beleza tão grande nisso aqui, nessas palavras, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, geralmente se lê esse texto na Santa Ceia, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. E também, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Vejam, a nova aliança, aliança renovada no sangue. Esta aliança, ela é renovada no sangue. Ela é renovada no sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus. Que interessante isso. Então, é o sangue que renova a aliança, é o sangue que faz com que as promessas aconteçam. Sem o sangue não há promessa, sem o sangue não há vida eterna. 2 Coríntios, 1 Coríntios 11, 23 a 26. Então, quando Apocalipse 11, 19 apresenta ali a Arca da Aliança, e lá dentro da Arca da Aliança você tem os 10 mandamentos, você tem as 10 palavras, nós percebemos que há uma ligação entre o sangue da aliança, e nós vemos que aqui a obra que as duas testemunhas realizam, lá em Apocalipse capítulo 11, eles só conseguem realizar por causa do sangue. Por causa do sangue. E esse sangue trabalha para que essa aliança seja rememorada, essa aliança ela seja feita com todo aquele que ouvir aquela mensagem, com todo aquele que crer nesta mensagem. Essa aliança ela é restaurada. Então, a partir do momento que a aliança é restaurada na vida de alguém, o sangue da aliança, ele cria dentro daquela pessoa as condições espirituais para que aquela pessoa seja verdadeiramente restaurada à imagem do Criador, mediante o sangue do seu Filho. Esse é o passo a passo da salvação. Esse é o passo a passo da salvação. Então, esse é o sacerdócio de Cristo. É o sacerdócio baseado no seu sangue. Então, nós vemos isso aqui claramente apresentado no contexto das alianças. Agora, qual é o ponto que, mais uma vez, nos vai ligar com as leis fixas? A aliança do Criador com as leis fixas. Nós vamos ver agora sobre o que a Escritura nos fala sobre o sábado. Eu estava há uns dias atrás, ouvindo uns áudios em um grupo. E eu lembro que havia uma pessoa que estava ali no grupo e ela estava chateada. E eu não sei se, eu acho que não foi nem pelos áudios, né, da gente aqui, mas por causa de outros irmãos ali, e que tem em comum com a gente, né, a questão da observância do sábado. E aquela pessoa dizia, peraí, esse grupo aqui é só sobre o sábado? E ela ficou bastante incomodada com isso. Dizia, esse grupo é somente sobre o sábado, é só sobre isso, é só sobre isso. E outras pessoas começaram a colocar outras coisas, e ficou ali uma certa celeuma, e eu evitei até entrar, fiquei só observando aquilo ali. Observei para ver o que as pessoas pensavam. E como existe uma certa até animosidade, as pessoas não gostam quando se fala sobre esse assunto. É como se lhes fizesse mal. Isso aqui está fazendo mal para a pessoa, tá, sei lá, tá sendo uma coisa que está ferindo a pessoa não quer. Mas qual o motivo que está por trás disso? Você vai ver claramente nas Escrituras, onde o Criador diz, guarde os meus sábados, ele é um sinal. E você vai para Êxodo 31:17, mais uma vez ele é um sinal, e é um sinal que leva lá para a criação. E você vai novamente para Deuteronômio 5:12, ele é um sinal, e você precisa observar, porque eu te tirei da terra do Egito. Eu lembro que eu li um catecismo católico há um tempo atrás, e entre uma das razões, o catecismo católico dizia para que não houvesse necessidade alguma de se observar o sábado, era o texto de Deuteronômio 5:12 a 15. Ele dizia assim, ele pegava o texto de Deuteronômio 5:12 a 15, esquecia de Êxodo 20, por exemplo, que fala da criação, e tantos outros textos que falam claramente sobre a criação,
E ele usa o texto de Deuteronômio 5, 12 a 15. Porque no texto de Deuteronômio 5, 12 a 15, um motivo que é apresentado a mais, um motivo adicional para que Israel ele observasse o sábado, é porque ele foi libertado. Ele foi libertado da escravidão. Por isso que Deus diz aqui: você te lembrará, você vai se lembrar, você precisa se lembrar que você era escravo na terra do Egito e que o Altíssimo Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa, com braço estendido. Por isso, por causa disso, então o Senhor te ordena que guardes o dia de sábado. Aí lá no Catecismo Católico, a pessoa lá que está comentando diz assim, tá vendo aí? Então nós não precisamos observar o sábado, porque ninguém aqui. E aí o interessante, quando a pessoa coloca um ponto desse, a pessoa vai se apegar a essa palavra que a pessoa está dizendo ali e diz, não, realmente, eu não preciso guardar o sábado, porque Deus está dizendo aqui claramente que era para Israel, que Israel foi tirado do Egito, foi escravo lá, eu não fui. Então, realmente, o sábado é só para os judeus. Oba! Mas não entende. Se você pega um texto isolado, nós temos falado disso várias vezes aqui, que você não pode fazer nenhum tipo de doutrina, nem destruir uma doutrina com base em apenas um texto. Então você vê aqui que Deus fala que o sábado é o memorial da criação e também é o memorial de libertação. Memorial de libertação. Não é porque Deus diz em Deuteronômio 5, 12 a 15 que Israel deveria observar o sábado, porque ele foi escravo na terra do Egito, que Deus automaticamente apagou o Êxodo capítulo 20. Também a pergunta é: por que será que Cristo, o Messias, escolheu justamente o dia de sábado para dar início às suas obras de cura, de libertação? Como lá em Lucas capítulo 4. Nós falamos já bastante sobre isso em outros estudos. Então nós vamos para Deuteronômio 5, 1 a 3. Ele fala da aliança para que se cumpra a aliança. E essa aliança é feita com o povo. E essa aliança que perpassa, você percebe aqui o seguinte: cada aliança dessa, na verdade, ela não é uma aliança estabelecida e depois, quando se estabelece outra aliança, a aliança anterior ela é anulada. Você não vê uma anulação de alianças aqui. Porque se a aliança com Abraão ela anulasse a aliança, a primeira aliança lá do Criador com Adão, e também anulasse a outra aliança com as leis fixas, hoje nós não precisaríamos mais ter esse sentimento, a crença, ver na Escritura a observância do sábado como necessária. Mas você vê que são alianças que vão se intercalando e sendo aperfeiçoadas, até que chegue então a aliança definitiva, que é a aliança no sangue. A aliança no sangue. Por isso que Hebreus 10, 4 a 10, no finalzinho lá no verso 10, diz assim: nesta vontade, é que temos sido santificados. A santificação pela vontade, por isso que nós, antes do sangue, o ser humano está enfermo. Paulo fala disso. Nós já falamos aqui, você pode ler lá em Romanos. A lei estava enferma. Como é que a lei de Deus pode estar enferma? Pela carne. Então, são os termos que Paulo usa, e com certeza vão se encaixar aquelas palavras de Pedro, né? Olha, Paulo escreve umas coisas difíceis e as pessoas interpretavam errado. Então, aqui em Hebreus 10, ele diz assim: nesta vontade, ou seja, agora se tem vontade. Você tem a vontade primeira de Cristo, quando ele se apresenta ao Pai, e esse é o contexto aqui dos versos, quando ele diz: Pai, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Nesse momento é o ponto de transição entre os dois sistemas. Quando ele se apresenta ao Pai e diz: estou aqui para fazer a tua vontade, remove o primeiro sistema e estabelece agora o segundo no seu sangue. Então aqui Paulo diz: nesta vontade é que temos sido santificados. Foi nesta vontade, foi nesse querer, foi nessa disposição de salvação, mediante o seu sangue, que temos sido santificados. Sem isso, nós não podemos ser santificados. E o que é santificação? A gente pode depois fazer uma série de estudos sobre justificação, santificação e glorificação. O que, são essas três coisas na nossa vida? O que é ser justificado? O que é ser santificado? Interessante. E aqui, veja, somos santificados mediante a oferta. A oferta, que palavra é essa? A oferta está ligada a santuário. A oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Agora você tem poder, você tem vontade também e entra no processo da santificação, algo que antes não se tinha. Até que houvesse a mudança do sistema para o verdadeiro sangue, o sangue que santifica, o sangue que transforma. Então, nós já falamos disso, voltamos a falar.
você tem uma grande presunção, um pecado, um erro, quando as pessoas do sistema religioso, eles excluem esse sinal de aliança, que é o sétimo dia, que eles dizem que é uma coisa do judeu apenas e não é, eles excluem isso, né? Eles tiram esse sinal de aliança que foi feito lá no Sinai. É a quarta palavra, a quarta declaração, a quarta ordem das 10 que foram escritas lá nas tábuas de pedra e que serão apresentadas para a humanidade inteira lá no contexto de Apocalipse 11. Abre-se o santuário e apresenta a Arca da Aliança. O que, é que Deus está querendo dizer aí? Deus está querendo dizer o seguinte: olha, eu vou mostrar aqui para a humanidade inteira, para o mundo inteiro, que o meu padrão de juízo não alterou. A aliança que eu convidei o chefe de família para as bodas do filho, está baseada aqui, ó, na Arca da Aliança. A lei está aqui. É isso que é apresentado para a humanidade inteira. E João viu isso lá no Apocalipse. Hebreus 9,4 fala disso também. Fala da Arca da Aliança, coberta de ouro. Da mesma forma, isso foi mostrado para João lá no contexto das duas testemunhas. Nas duas testemunhas. Então, nós vemos aqui claramente que todas essas alianças, os sinais da aliança entre Deus, entre Abraão, Isaac, Jacó, Noé, todos esses sinais, eles servem para identificar, para apontar, na verdade, para a grande aliança feita no sangue do Cordeiro. Somente o sangue salva. É por isso que Êxodo 12, naquela noite que os filhos de Israel foram sair do Egito, eles tiveram de colocar o sangue ali na porta. O sangue era o sinal. O sangue era o sinal. Interessante. Era preciso matar o cordeiro, mas o cordeiro não era o sinal. O cordeiro constituía a aliança, mas era o sangue do cordeiro que era o sinal. Da mesma forma também com relação a Cristo. Era o sangue da aliança. Mateus 26, 27 a 29. O sangue da sua aliança que é derramado. Esse sangue é o que salva, o sangue da aliança. Amanhã nós vamos ver, recapitular um pouco sobre o sinal dessas alianças, né? Na primeira aliança, na segunda aliança, na terceira aliança, na quarta aliança e até chegarmos na quinta aliança. Falar um pouco sobre circuncisão, até que nós cheguemos com relação à quinta aliança e a importância do sinal da aliança. O sinal da aliança é o que identifica realmente se uma aliança é verdadeira ou não, e se nós fazemos parte dessa aliança ou não. Então, que Deus nos abençoe, nos fortaleça mais essa noite. Lembrando, irmãos, que assim como conversado com os irmãos agora há pouco, a partir de amanhã nós vamos tentar iniciar mais cedo os estudos. A partir de 7h15 da noite nós vamos iniciar, estaremos por aqui, para que nós então possamos terminar também um pouco mais cedo. Acredito que seja melhor para todos. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.